Om Hara, bem-vindo, bem-vinda, e vamos continuar o seu trabalho, a sua jornada em busca da formação em terapeuta tântrico. Essa aula é uma aula fundamental nos seus ensinamentos, porque sempre que se fala, que se estuda, que se busca o Tantra no Oriente, é necessário conhecer a ciência do som, chamada também de mantra, ou no plural, mantram. Dentro da visão tântrica, seja na Índia antiga, na Índia atual, ou mesmo na visão do yoga, do budismo tibetano, de tradições do Nepal, os mantras vêm de origens sânscritas. O sânscrito, nessa região, é chamada de uma língua sagrada, uma língua também que observa os sons dos nossos corpos sutis, observa os sons da natureza e foi desenvolvida, segundo lendas, por vários praticantes muito experientes de yoga, de meditação, pessoas que viviam em montanhas, pessoas que praticavam inclusive o xamanismo de origem hindu, os sistemas tribais. Esses praticantes se deram conta de alguns sons internos, chamados também de Sambhra Mantra, Sambhra sons internos, e sons da natureza. E eles começaram a documentar esses sons, e essa documentação foi chamada de língua sânscrita. O sânscrito tem algumas características importantíssimas no estudo mântrico. O primeiro deles é uma egrégora, uma força de repetição, ou seja, o sânscrito, o aramaico, o hebraico, línguas africanas também, e até mesmo um pouco do latim, por serem línguas muito antigas, que captavam o inconsciente coletivo, captavam o chamado som do silêncio, volto a repetir, os sons da natureza. Essas línguas muito antigas têm uma força de repetição, chamada de egrégora. Há milhares de anos, por exemplo, os yogis, os tântricos, perceberam que o som daqueles que meditam e percebem o som da natureza é o som Om, 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 Om. Um som que, na visão dos mestres, originou o próprio universo. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Até pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de, num programa televisivo, escutar um som que foi gravado por instrumentos potentíssimos, o som que originou o universo. E, para minha surpresa, é um som muitíssimo semelhante com esse som Om. O Om é um som que observamos no contato com a natureza e também é um Sambhra Mantra, um som interno, que vem sendo repetido há milhares de anos para que tenhamos a consciência de quem somos, ou a chamada iluminação. E esse som repetido e repetido e repetido acabou criando uma egrégora, uma força de repetição, que faz com que você vá num ritual xamânico na Amazonas, ou na África, ou até mesmo numa missa em latim, que você pouco entende, mas você sente a vibração sonora, também chamada de simpatia do som. No Tantra, você vai se utilizar de mantra praticamente em todo o teu trabalho terapêutico. Você vai estar tocando alguém, massageando alguém, e você vai estar mentalizando mantras. Isso é chamado de manas mantra, é o som que você mentaliza. E também o teu companheiro, a tua companheira que está recebendo essa massoterapia, preferencialmente vai estar escutando um mantra num aparelho de som, um mantra que vai estar tocando num ambiente. Seja Krishna Das, seja Deva Premal, enfim, existe uma série de mantras hoje
vocalizados, tocados com instrumentos, com bandas, que são adequados para você se utilizar nas suas práticas. Mas recuando um pouco, o que é mantra? Man vem do sânscrito manas, que é a nossa mente. Mente, ego, aquele diálogo interno intermitente, infindável. Eu pergunto, eu respondo, eu pergunto, eu respondo, eu pergunto, eu respondo. No Zen budismo conta-se que nós temos macacos na nossa mente. Macacos que ficam pulando de galho em galho, inquietos, caóticos, ansiosos. E ou na maior parte das vezes, principalmente hoje no Ocidente, o diálogo mental é se queixando, é julgando, é criticando ou tendo desejos. Na visão do Tantra, a mente, o ego, é um Buda, é uma parte tua iluminada, mas é a mente, mas é o ego. Tu não és essa mente, tu não és esse ego, tu tens isso. E a mente tem as suas utilidades, principalmente práticas. Mas no que se refere a trazer felicidade, plenitude, a percepção de quem você é, a mente é muito pouco adequada para isso. Tu tens uma mente, tu tens um corpo, mas tu não és a tua mente nem o teu corpo. Manas é mente. Depois nós temos a palavra tra, que vem de traia, que significa alavanca, ou ainda trava, como tantra, tan é tecer, e tra é uma alavanca para que tu possas tecer a tua própria vida, conduzir a tua própria vida, ter liberdade. No caso da palavra mantra, esses sons e ultrassons antiquíssimos, quanto mais antigo, mais poderoso, mais egrégora, eles objetivam principalmente o aquietamento da mente, além do que os atributos do próprio mantra. Há mantras de amor, há mantras de saúde, há mantras de relaxamento, enfim, há um universo de sons. E você, insisto, preferencialmente, vai estar tocando, você terapeuta tântrico, terapeuta tântrica, vai estar tocando uma pessoa e sempre mentalizando mantras, o que faz com que as suas práticas tenham um caráter extraordinário, porque você, terapeuta, você massoterapeuta, está se trabalhando nos teus chakras, estimulando os teus chakras. O mantra, ou a ciência mântrica, aponta em 3 divisões básicas do som. A primeira delas é o chamado japa, o mantra conhecido como japa. Ele não tem canção, não tem melodia, ele é tão somente uma repetição, como por exemplo um dos mantras principais da tua formação, que é Om Namah Shivaya. Não se preocupe como pronunciar, ou melhor, como escrever esses sons. O importante é a pronúncia. Então você vai estar entoando assim. É um japa. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E você pode fazer um mudra, que é um gesto também como esse, que é o Yoni Linga Mudra, um gesto que alavanca a força do mantra, ou você vai estar tocando alguém, e japa é um mantra sem melodia. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Mantra de Shiva, que confere energia, vitalidade, te põe em contato com a natureza, com a tua natureza e com a natureza exterior. Shiva te dá um caráter de prazer, de saúde do corpo e da mente. Om Namah Shivaya. Isso é um japa. Agora existem os kirtans, que são mantras, que são sons, que tem melodia, tambores, guitarras, violões, a sitar, citara. Bandas utilizam-se desse tipo de som, como por exemplo o mesmo mantra Om Namah Shivaya, que é um japa, torna-se um kirtan quando tem melodia. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. Então, qual é o mais forte? O mais forte é o japa, só a repetição. Você está tocando, alguém está Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ou Om Shri Ganeshaya Namah, que é o mantra de Ganesha, que tem relação com a egrégora do elefante, da superação dos obstáculos, da prosperidade, da conquista do mundo material e também do estímulo da nossa sexualidade, uma sexualidade saudável. Então o mantra de Ganesha é Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah. Pode fazer um gesto de Ganesha, que é esse gesto, com a minha mão esquerda um pouco mais para baixo, mas caber aqui no ângulo, ela está para cima. Você terá mais à frente algumas aulas de mudras, de gestos tântricos. Mas você pode entoar Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah. Isso é um japa de Ganesha, sem melodia. Ou você pode fazer esse japa se tornar um kirtan, com sons, com melodias, com palmas. Om Shri Ganeshaya Namah, 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 Om Shri Ganeshaya Namah. Os japas são mais de elementos de introversão, os kirtans de extroversão. Os japas são mais meditativos, os kirtans são mais celebrativos. E você pode se utilizar desses mantras também, volto a repetir, tocando num aparelho sonoro, num aparelho de som, no teu ambiente, enquanto você atende alguém. Hoje é possível se fazer muitas seleções musicais. Chama-se playlist, se eu não me engano. Você faz a tua playlist num atendimento para que hajam mantras suaves, tranquilos, relaxantes. Tu tens que pesquisar. Uma outra característica, eu tenho uma formação em mantra online. E eu optei por ensinar uma série de mantras curtos dentro dessa formação. Porque quanto mais curto é um mantra, mais forte o mesmo. Essa é a visão do Tantra. A tradição Vedanta, que é uma tradição fortíssima na Índia e abençoada, ela tem uma série de hinos védicos, de canções, de bênçãos, de ritualísticas, de rituais, que são muito longas. Mas na visão do Tantra, os mantras curtos são os mais adequados, com exceção de 2 mantras que você terá dentro dessa formação. Eu vou estar aprofundando bastante os mesmos, que é o Gayatri e o Shiva Guru, ou também chamado de Shiva Mantra. Mas antes de adentrarmos aos mesmos, eu quero que você conheça também os japas, os bhajans. Japas são mantras longos ou curtos, sem melodia. Kirtans são cantados, são extroversores. E bhajan são sementes sonoras, como dos chakras, do Muladhara Chakra, o chakra chamado de sexual. O bija é Lam. Ele estimula esse chakra. Então, normalmente você respira e entoa Lam, 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 Lam. O ideal é 8 ou 108 vezes. Eu falarei disso mais à frente. Então, o bija é uma semente sonora, Lam. Um pouco mais acima, no Swadhisthana Chakra, que fica um pouco abaixo do umbigo, a semente sonora é Vam. Inspira. Vam, 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 Vam. Acima do umbigo, o chakra é o Manipura. O seu som é Ram. Você pode se concentrar, você pode pôr as mãos e entoar.
Rang, 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 rang. O Anahata Chakra, chamado chakra cardíaco, tem como semente sonora ou bija o som Yam. Você entoa assim. Yam, 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 yam. Já o Vishuddha Chakra, chamado também de chakra laríngeo, o som é Ram. Ram, 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 ram. O Ajna Chakra, conhecido como chakra da terceira visão, tem o som Om. Só que existem 8 formas de você entoar o mantra Om. Nessa formação, na aula de Maituna, que é um bônus dessa formação, você tem as 8 formas em detalhe da prática do Om. A mais adequada para estímulo desse chakra, você pode tocar alguém nessa região e entoar esse mantra é Om, 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 ou Om, 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 Om. Você está estimulando. E simbolicamente, o chakra do alto da cabeça, o mantra é Sham, que entoamos Sham, 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 Sham. Você, praticante tântrico ou terapeuta tântrico, sempre vai entoar os mantras de baixo para cima. Você vai estar subindo. Lang, Van, Rang, Yang, Rang, Om. Então esses são bija, quando é um, Om, ou bijam, quando são vários, Lang, Van, Rang, Yang, Rang, Om. Os bijas são os sons mais poderosos, os sons mais fortes do amálgama tântrico. O ocultismo, as escolas teosóficas, as escolas de meditação sempre apontam na direção dos bijas, dessas sementes sonoras. Então, essa é uma visão, nós dividimos em três práticas o mantra, que é sem melodia, com melodia e mantras curtos. E também existe uma outra divisão, que é o Manas Mantram, que é você pensar nos mantras. Então, quem observa você fazendo uma prática, nota que você está sempre em silêncio, porque externo, porque você está com o mantra na tua mente, Manas Mantram. E existe o Swara Mantram, que é o mantra vocalizado, você entoa o mesmo. A priori, os Manas Mantras são os mais poderosos que existem. Porque por vezes você pode estar falando, se expressando, se comunicando, mas não está concentrado no mantra. O exemplo que eu sempre dou é, algumas vezes, eu ir numa missa e ver pessoas rezando, olhando num relógio. Então não há concentração, não há o Bija Mantra. Internamente o som não está acontecendo, o som não está vibrando. Você está só fazendo por fazer, repetindo. Então, Manas Mantra é o mantra mental. Swara Mantra é o mantra entoado. Existem outras formas também, outras divisões mântricas, mas que não cabe nessa formação observarmos as mesmas. Existe uma série, mantra sussurrado, o mantra mental junto com o pronunciado, que é o ideal. Existem sons internos, que você só observa os sons dos teus chakras sem pronunciar, só observando, que é o Sambha Mantra. Existe um mantra quando você escreve o mesmo, que é o Devanagari, que é a letra ou a escrita divina. Então o Tantra vai ter toda uma tradição de lidar com os mantras. E os mantras mais poderosos do Tantra são 2, que é importante que você domine os 2. Nas aulas a seguir, dentro da tua formação, eu vou estar aprofundando esses sons, estar falando desses sons
com muita profundidade. Mas vamos dar uma introdução aos mesmos aqui. O primeiro deles é o Gayatri Mantra, que ele funciona, eu vou entoar para você, observe. Primeiro, sem música, portanto é um japa. Om Bhuvah Swaha Om Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayatu Om. Se você quiser fazer um atendimento de 1 hora, só mentalizando esse mantra, uau! Você vai estimular todos os teus chakras. Ele mexe com todos os nossos corpos. Quando ele é um kirtan, quando tem melodia, tem 2 melodias que eu vou compartilhar contigo. E note que existem algumas diferenças. Existe Gayatris, o nome desse mantra é Gayatri. Tem 2 vezes o mantra Om. Om Bhuvah Swaha, Om Tat Savitur Varenyam. E alguns aparece tão somente um mantra Om. Om Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam. O efeito é o mesmo. Então, um kirtan. Om Bhuvah Swaha, Om Tat Savitur Varenyam, Bargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayatu, Om Bhuvah Swaha, Om Tat Savitur Varenyam, Bargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayatu. Então tem melodia. E uma outra versão que é lindíssima, que é importante você ter nos teus atendimentos, que é Deva Premal, que tem mantras extraordinários. Se você puder fazer um playlist desses mantras, uau! Para a pessoa que você está aplicando, está escutando. E ela tem uma versão do Gayatri que é assim. Om Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Om Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Isso é uma voz lindíssima, ok? Esses mantras você vai mentalizar, vai tocar, vai murmurar de vez em quando. Existem outros sons que eu vou estar falando também. E numa aula futura eu vou falar só sobre esse mantra, a atuação dele. Um outro mantra que se faz fundamental nas tuas práticas chama Shiva Guru, que é um mantra tão somente para quem é tântrico. Eu vou entoar devagarinho, mais para frente também nós teremos uma aula desse mantra. Ele funciona assim. Jai Guru Shiva Guru Hare Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sati Guru Shyam Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Titi Guru Titigana Guru Chinmaya Guru Om Jai Guru Shiva Guru Hare Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Titi Guru Titimaya Guru Chinmaya Guru Om. Esse mantra você evoca todo o amálgama tântrico, as egrégoras, os mestres, as tradições, as divindades. É um mantra para quem tem uma afinidade com o Tantra. Esses mantras você pode fazer em número de 8 nas suas práticas ou num atendimento, 8. Ou você pode deixar livre, você faz quantas vezes se for necessário. Ou você pode se utilizar de um japamala, de um colar de contas, que nessa formação eu vou te ensinar a consagrar um colar de contas. Aí esse colar tem 108 contas.
São 108 caminhos, segundo a lenda, para você reconhecer que você é um Buda, para você se iluminar. Você pode estar utilizando um japa mala. Japa é canção. Às vezes as pessoas tratam esse colar como um japa. Não, japa é canção. O nome do colar é mala. Japa mala, o colar de canção. Então, japa mala. Nós falaremos dele mais adiante, no momento que eu vou te ensinar a consagrar um. Vou falar dos materiais que você pode se utilizar, falar do Monte Meru, que é o monte, que é a parte mais importante do japa mala, que é quando você começa uma prática mântrica ou termina. Então, essa aula é uma aula de introdução e saiba, sempre que você praticar uma massoterapia tântrica, seja a mais sutil, que é os toques sutis, seja a pranapratista, que é a mais elaborada, se você não fizer mantra, segundo os mestres, e segundo eu também, você não está praticando tantra. Ok? Então, é fundamental que você incorpore essa prática. E isso faz das tuas massoterapias algo extraordinário, extraordinário. Porque você está praticando, está fazendo uma massoterapia e se está trabalhando internamente. Quando eu atendia com massagens, eu entrava em alguns estados de muita paz, de manifestação prânica, até de visões, de percepções extrasensoriais. Não é legal você parar nisso. Tive uma visão, enfim. Uma visão é só uma visão. Tu tens que descobrir quem é você. Com a subida de Kundalini ou através de profundas reflexões. Mas de vez em quando uma experiência mística, uma visão, uma percepção, um estado de paz, isso é importante. Saúde energética, isso é fundamental. E quando você está aplicando uma massoterapia, se você se trabalha internamente, uau, isso é abençoado. Pega teu caderno, faz suas anotações, escreve para mim se você tiver alguma dúvida e você vai ter outras aulas de mantra. Fechamos aqui essa aula. Om Hara é um mantra de Shiva. Om Hara.